Dinis Dias, continuando ainda a sua viagem, dobrou um grande cabo, ao qual deu o nome de Cabo Verde. E diz que acharam aí muita gente. Mas nós não encontramos nenhum documento escrito que relate a maneira como a caravela achou essas pessoas, se as viram em terra ou se andavam em barcas fazendo sua pescaria. Dinis Dias e seus companheiros de viagem desembarcaram numa ilha, onde encontraram muitas cabras e aves, de que fizeram larga provisão. E também lá encontraram muitas coisas completamente diferentes das que há em Portugal. Quando Dinis Dias aqui chegou em 1444, a ilha era desabitada. Pela primeira vez nesse ano, foi pisada por um europeu. Dessa época longínqua só guarda as suas magras dimensões, 900 metros de comprimento por 300 de largura. Tudo o mais mudou. Em frente fica Dakar, onde as cores dos arranha-céus substituíram a mata de outrora. Da chegada de Dinis Dias, apenas resta hoje esta cópia do padrão original no Museu da Ilha, ou melhor, na casa que tem esse nome, porque na realidade é toda a ilha que é um museu, hoje classificada pelo Unesco como Património Cultural da Humanidade. E a ilha, juntamente com o Forte de São Jorge da Mina, construído pelos portugueses mais a sul, são os únicos lugares que a Unesco considera assim em toda a costa ocidental de África. A ilha. Na língua Wolof, o seu nome era Ber, o Rochedo, mas o chefe Wolof da região chamava-se Bezeguiche e Bezeguiche era o nome da ilha quando os portugueses a batizaram das Palmas. Afinal, ficou Goreia. Pragmáticos, os holandeses que a ocuparam em 1588 consideraram-na um bom porto, uma boa ancoragem, Godarreda em holandês. A deformação de Godarreda deu Gorée em francês e em português, Goreia. Numa perspectiva africana e até universal, a celebridade de Goreia vem da função que exerceu durante 3 séculos, a de entreposto de escravos e de ponto de partida deles para as Américas. O Sr. Ndiaye é o conservador da casa onde se juntavam os escravos. Mais do que conservá-la, ele encarrega-se de a fazer reviver. Voulez-vous nous parler de la maison des esclaves? Oui, cette maison des esclaves remonte à 1776. Et donc du XVIIIe siècle est construite par les Hollandais. La dernière esclaverie en date à Gorée, parce que les premières remontent à 1536, 16e siècle donc, construites par les Portugais. Premiers Européens à fouler le sol de Gorée en 1444, en la personne de Denis Diaz. Et l'époque portugaise ne prit fin à Gorée qu'en 1580, date à laquelle le Portugal fut réuni à l'Espagne. Et l'effectif dans cette même maison des esclaves variait entre 350 à 400 esclaves, hommes, femmes et enfants. L'attente y était assez longue parce que de 3 mois et demi, ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour le transport. Et bien des fois dans cette maison, toute la famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Pour partir, cela dépendait aussi des acquéreurs, car le père sur la Louisiane aux États-Unis, la maman au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti, la Guyane, la Martinique, la séparation étant totale. Et ces esclaves partaient d'ici sous des numéros matricules et non sous des noms africains. Et dans les plantations américaines, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Vous avez actuellement aux États-Unis tous ces noirs américains sous des noms anglais, Brésil portugais, Cuba espagnol, Haïti anti-française, nom ou prénom français. Alors c'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement e não de origem africana. A escravatura é uma constante na história de África. É impossível abordar uma sem falar da outra, espécie de fatalidade que começou muito antes da chegada dos europeus e que, por incrível que pareça, só há 4 anos foi oficialmente abolida na Mauritânia. Mas Dinis Dias chegou numa época em que a captura e o tráfico de escravos ainda não eram um objetivo dos portugueses. Nessa altura,
Os homens brancos não corriam atrás dos negros. Normalmente estavam sentados quando falavam com eles, o que levou os africanos a acreditar que os portugueses não sabiam andar. Por isso os representam sentados, dentro de caravelas e com a cruz na mão. O objetivo dos portugueses, nesse momento, era descobrir nitidamente a costa africana e, por outro lado, descobrir cientificamente a teoria dos ventos, o problema dos ventos e o problema das marés. Quando chegaram à Ilha de Goreia, verificaram que a Ilha de Goreia, estrategicamente, era um ponto extremamente importante para todos os barcos que cruzavam ao longo da costa. E porquê? E porquê? Porque, na realidade, tinha condições não só geográficas, mas climatéricas, mas também condições de água, de grande quantidade de água. Era um sítio agradável. Era um sítio lindo, segundo de facto dizem os descobridores, e há bocadinho referiu ao nome de um deles, faz referências, quando chega a Portugal, faz referências extraordinariamente importantes em relação à Ilha de Goreia. E é de facto uma ilha lindíssima, segundo dizem. O povo Wolof que vivia no continente não tinha vontade de se instalar neste rochete sem terra fértil. Para os portugueses, a disposição da ilha tornava um abrigo ideal para as caravelas da época. Os marinheiros do século XV, sacudidos pelos ventos do Atlântico e pelos medos do desconhecido, deviam considerá-la um paraíso. Hoje, e apesar de marcada pela tragédia da escravatura, Goreia não é uma ilha sinistra. O vento marítimo atenua-lhe os rigores do calor africano e varre-a de todos os génios maus do passado. E deste vazio nasce a sensação de um grande sossego que facilita a conciliação de coisas que poderiam parecer inconciliáveis. Os admiradores de Goreia dizem que se trata de magia. O sol apaga as sombras de ontem e hoje as ruas da ilha conduzem sempre à descoberta das mesmas imagens de tranquilidade. Por vezes, uma porta entreaberta deixa adivinhar os magros tesouros dos pátios interiores. Mais ali, são escadas de pedra com um corrimão de ferro ou de madeira que acabam em varandas com colunas. E esta harmonia de ruas e de casas, tão típica de qualquer aldeia latino-mediterrânica, é um cenário que se coaduna bem com as silhuetas africanas. Uma e outras são o verdadeiro símbolo da história da ilha. Mas a magia de Goreia não lhe vem só das coisas, vem também das pessoas. Se nos arquivos históricos se pode encontrar a informação desejada ou uma outra mais viva, que se colhe sobretudo junto das crianças e dos velhos de Goreia. São eles quem melhor diz a vida de outrora, feita de histórias da escravatura, mas também dos faustos espetaculares da ilha. E à boa maneira da tradição oral africana, acrescentam depois a essas histórias mais uma outra que, inevitavelmente, envolve espíritos e fantasmas. Em Goreia, dizem eles, há um gênio protetor, uma velha mulher que dá pelo nome de Mam Kumba Castel. Esta figura lendária guarda a ilha durante a noite e alguns habitantes juram havê-la já encontrado. O cotidiano de Goreia faz-se assim com uma boa mistura de presente e de passado, de real e de imaginário. O tempo atenuou as paixões e os dramas e, à semelhança das raças que ontem foram inimigas, também as religiões encontraram um modo de coabitar pacificamente. Os europeus trouxeram o cristianismo e fizeram igrejas. Mas séculos mais tarde, quando os habitantes de Goreia preparam o sacrifício do cordeiro, tanto pode ser para comemorar a Páscoa como o fim do Ramadão. Vindo do mar e dos continentes, vindo do longe como tudo mais, chegou também o islamismo. E a ilha acolheu, guardou-o e construíram-se mesquitas. Numa tranquilidade que nenhum motor de nenhum automóvel vem perturbar, assim passam os dias em Goreia, embalados pela respiração profunda e sempre presente do mar. Dinis Dias chegou em paz e durante um século e meio portugueses e africanos viveram sem guerras. Eram comerciantes as pessoas que penetravam nos interiores, eram comerciantes as pessoas que iam ao longo dos rios e chegavam até a cerca de quase 500, 600, 700 quilómetros para o interior. Então será correto dizer, Sr. Professor, que só utilizávamos a força, as armas, os exércitos, quando não conseguíamos vencer no domínio comercial? Isso não há dúvida. Ou quando, na realidade, algum potentado africano não queria esse comércio. De qualquer das formas, não foram os africanos que reconquistaram Goreia,
perdemos-la para os holandeses. Como é que isso aconteceu e porquê? Porquê é que eles ocuparam a ilha? Porque a nossa presença em qualquer parte do mundo antecede 100 ou 200 anos a presença de qualquer outro europeu nesse local. Presença organizada, não presença ao acaso, ou presença de uma, de facto, pessoa. Ora, o que sucede é que, depois de nós termos chegado à África e nós termos chegado ao Oriente, de nós termos, de facto, percorrido as partes do mundo todas, o comércio com a Europa era feito em Portugal. Nós tínhamos os portos absolutamente abertos a um comércio europeu, de toda a parte da Europa vinham a Portugal buscar, na realidade, aquilo que nós trazíamos, na realidade, neste caso, da África. Ora, com a presença dos espanhóis, do rei de Espanha, em Portugal, deu-se um facto completamente inédito na nossa história, que pela primeira vez fomos obrigados a fechar os portos. E esse obrigar a fechar os portos obrigou também a Europa a penetrar em África. Mas entre a chegada de Dinis Dias e a tranquilidade de hoje, a vida de Goureia raramente foi pacífica. Logo no início do século XVIII, ao penetrar em África, os holandeses conquistam a ilha aos portugueses e constroem uma primeira fortaleza. Era o despertar para as guerras que durante 2 séculos nações europeias iriam travar entre si, em Goureia. 2 anos depois de conquistada pelos holandeses, a ilha é reconquistada por João Pereira Corte Real, governador de Cabo Verde. Estamos em 1629 e desde então a história da ilha e do continente é uma sucessão de guerras quase ininterruptas. Árabes contra africanos, africanos entre si e contra as campanhas de ocupação europeia fazem do Senegal um teatro privilegiado de combate sem fim. Enquanto resistiam às tentativas de cristianização dos europeus a partir da costa, os africanos também eram obrigados a bater-se contra as cruzadas islâmicas levadas a cabo pelos árabes a partir do norte do continente. A ilha, que o desenvolvimento do tráfico marítimo tornou importante, acompanha o jogo de massacres. Primeiro foram os holandeses contra os portugueses, antes dos ingleses e dos franceses se envolverem, por sua vez, na luta pela posse de Goureia. Os combates obedecem a regra simples. Chega-se, bombardeia-se, desembarca-se, destroem-se os fortes e as casas do precedente ocupante, constroem-se novas fortificações que se batizam com nomes do país de origem, resiste-se um pouco ao inimigo que chega, que bombardeia, que desembarca, que destrói, e assim sucessivamente. Por causa deste entendimento da missão de civilizar, tão ao gosto da época, não resta em Goureia qualquer vestígio arquitetónico dessa altura. Só ficaram nomes próprios que se acumulam na poeira dos arquivos. Forte de Orange e Forte de Nassau, Forte de Saint-François e Forte de Saint-Michel. Porém, muito antes da época dos fortes, os pedreiros que Diogo de Azambuja levava consigo para levantar o castelo da Mina tinham construído uma igreja em Goureia. Da presença portuguesa terão sobrado as ruínas dessa igreja, os perdidas, algures, sob uma casa que lhes construíram por cima. Então, na memória dos homens, ficou sobretudo e mais uma vez a marca da escravatura, apesar na consciência de todos, europeus e africanos. Et s'agissant évidemment de la traite des Noirs en tant qu'Africains, nous reconnaissons aussi que sans vendeur, qu'il n'y a jamais d'acquéreur, et vice-versa. Que certaines complicités étaient noires parce qu'en somme rien ne pouvait se faire sans la collaboration des chefs des tribus noirs, sans doute sans conviction, corrompus par l'alcool et l'eau de vie que leur offrait l'Européen. À l'issue donc de guerres tribales, ils rasiaient les villages pour les vendre aux négriers européens. Là, c'était un troc. Les Européens offrant du sel, des miroirs, des épices, des armes, des barils de rhum, d'eau de vie en échange d'esclaves. Quand on pense d'ailleurs qu'à cette époque, qu'un enfant ne pouvait valoir qu'un miroir au point du troc, et qu'une jeune fille vierge ou un homme qui faisait plus de 60 kilos, baril de rhum ou d'eau de vie. Et s'agissant de l'Afrique de l'Est, à partir de Zanzibar, dès le XVe siècle, c'était les Arabes qui procédaient à des razzias. La valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature. Celle d'un enfant de sa denture et celle d'une femme de ses seins. Et voilà exactement pourquoi au niveau de cette maison, voilà exactement pourquoi que la jeune fille valait plus cher que la femme. Et chez la jeune fille, une fois que les seins s'affaissaient, elle n'était plus considérée comme vierge, plutôt vendue comme femme où elle valait moins cher. Et c'est une ancienne coutume africaine qu'à l'époque, les négriers avaient emprunté pour mieux vendre leurs marchandises humaines. Porque toda a gente se queria apropriar desta mercadoria, Goureia foi 4 vezes inglesa e 5 vezes francesa no decurso do século XVIII. Mas entretanto perdera-se um pouco o hábito de tudo destruir.
Pelo contrário, começam até a aparecer habitações feitas de pedra. É durante um dos períodos de dominação inglesa que se constrói a maioria das casas à beira-mar. Os ingleses tinham encontrado a maneira de dificultar a subida dos franceses até aos portos do interior. Do lado da praia, no resto de chão, as casas deviam ser providas de seteiras, utilizáveis para a defesa da ilha em caso de ataque inimigo. A harmonia arquitetural de Goreia resulta exatamente do facto de quase todas as casas de pedra haverem sido construídas no mesmo período do século XVIII. Todas refletem a falta de espaço resultante da pequenez da ilha. 2 andares quase encostados aos que lhes fazem face, do outro lado de ruas estreitas. Mas se a explicação aqui é fácil, já é mais difícil determinar a origem de um estilo arquitetónico onde se confundem os modelos mediterrâneos com os luso-africanos, numa mistura de tetos diferentes, de janelas rasas com arcadas e balcões com colunas. Não existe mais, na realidade, presença física e física concreta, porque, na realidade, a nossa presença não foi construída profundamente na Goreia. Mas existe uma outra presença, que isso é que é a nossa. É, na realidade, a influência indireta que Goreia tem, mesmo construída pelos franceses e pelos ingleses, da adaptação extraordinária que a nossa arquitetura na costa africana soube, na realidade, fazer em relação às condições climatéricas. Isso sim, isso é nitidamente português. E outra presença, a mentalidade senegalesa é a mentalidade portuguesa, como a mentalidade africana é a nossa mentalidade. É o sucesso de Goreia que acaba por provocar a sua morte. No primeiro quartel do século XVIII, chegam a concentrar-se 1.200 barcos à volta da ilha e a ilha era pequena demais para tanto barco. Em meados do século passado, Paris manda construir um forte no continente. Separada da ilha por 3 km de mar, Dakar, a atual capital do Senegal, tinha nascido e iria crescer à medida que se apagava o esplendor de Goreia, afinal vítima do seu próprio triunfo. O número dos seus habitantes diminui e acaba em apenas algumas magras centenas. Longe da atividade frenética do comércio marítimo, Goreia volta-se para si e para o seu passado. À partir du portail qui donne sur la mer, que j'appelle la porte du voyage sans retour, vous aviez un quai en bois de palmier qui servait d'embarcadère. Tandis que le dernier couloir était réservé aux gardiens. Ces gardiens, entre parenthèses, étaient africains. C'était des affranchis, donc d'anciens esclaves dont on avait fait des privilégiés des collaborateurs en somme, qui, comme tout bon collaborateur, se montraient plus durs à l'endroit de leurs frères. Il y avait donc l'arme au poing devant chaque créneau au moment des embarquements, parce qu'à chaque embarquement, il y avait tentative d'évasion. Ces pauvres, d'ailleurs, ne pouvaient aller loin, parce qu'ou bien abattus par ces gardiens, ou dévorés par les requins. Et pourquoi donc ces requins? Parce que malades ou agonisants, il n'y avait pas de docteur dans cette maison, on s'en débarrassait là en les jetant à la mer. Et ça attirait ce requin. L'esclavage aura duré donc 3 siècles à Gorée, de 1536 à 1848. Et c'était une des plus belles races noires qui partait d'ici, parce que sélectionnée. Alors pour là-haut maintenant, ce sera sans commentaire la vie de Château par rapport au le logement des marchands européens. Et bien des fois, vous voyez, je me demande, comment pouvaient vivre ces marchands européens en haut, avec ce qui se passait en bas? Em Goreia, a fialdade da escravatura terá tido o mérito de uma única beleza. Assim há as senhoras mestiças da ilha, que reúnem o sangue da mulher africana e do homem europeu. No século XVIII, a Sinhar tornaram-se as verdadeiras donas de Goreia. Enquanto os homens negros eram escravos ou simples trabalhadores, as mulheres, protegidas pelos maridos brancos, lançaram-se no comércio e prosperaram. Nas festas que então se organizavam com frequência, as escravas de hoje ofereciam bandejas com iguarias às filhas das escravas de ontem que, vestidas à maneira europeia, se passeavam de braço dado com os notáveis do momento. O mais célebre destes casos é o do cavaleiro de Boufflers, governador do Senegal, que trocou a sua aristocrática namorada francesa e a cidade de Saint-Louis, onde devia residir, pelos atrativos de Goreia e os da sua Sinhar. A elegância e a beleza do século XVIII mudaram de forma e de aparência, mas não desapareceram, e as mulheres de Goreia ainda hoje gostam de ser consideradas como as mais belas e elegantes de toda a África Ocidental. Em
Em 1940, a Segunda Grande Guerra veio romper de novo a tranquilidade da ilha. Como que para reatar a tradição, a esquadra inglesa voltou a bombardear Goreia. Agora, porém, o objetivo britânico não era conquistá-la, mas apenas apoiar as forças francesas livres que procuravam ocupar Dakar. Apesar disso, algumas das bombas destinadas ao forte caíram no meio do casario da cidade e gorianos morreram mais uma vez. Mas Goreia sobreviveu a esta guerra, como tinha sobrevivido a todas as outras razias e traições dos tempos. E sobreviveu sem cólera, mas com aquela melancolia do declínio, aquela lassidão que atinge, ao envelhecer, os grandes artistas, as mulheres muito belas, todos os conquistadores de povos ou de corações. E foi assim que Goreia se tornou no contraponto de todas as crueldades do mundo, e o seu museu no contraponto de si própria. Por aqui passaram muitos dos grandes descobridores da costa africana, e disse que passaram também Camões e São Francisco Xavier, e muitos outros comandantes e almirantes de muitas outras nacionalidades e muito inimigos uns dos outros. Goreia guardou-os a todos, e ainda aqueles que não passaram por lá, mas que de longe influíram no seu destino. A meio caminho entre Goreia e Dakar, há uma boia. Ela assinala um navio de guerra que ali foi afundado. Um entre tantos, ao longo dos séculos e das guerras. Por vezes, disse que sem razão, o barco vai da ilha até à grande terra em frente, apita e roda em volta da boia uma e outra vez. Disse, talvez seja só um boato, mas disse, que o capitão goriano pede assim a paz para todos os que morreram no mar, a lutar, e estão sepultados nos outros barcos. O outro ponto de África que vamos abordar neste programa é o Forte da Mina, no atual Ghana. Goreia e a Mina tinham alguma coisa em comum naquela época? Olha, naquela época não tinham nada em comum. Ou antes, se nós quisermos, nós a estudar história somos tremendos. Se nós quisermos um ponto de comum, era só na pessoa que executou a capelinha e na pessoa que construiu a mina, que foi o Diogo da Zambuja. Mas podemos dizer que eram na realidade pontos de costa africana, mas não tiveram nada a ver um com a outra. Goreia era um ponto de passagem, era um ponto de aguada, é um ponto de cristianização. Mina não, é o grande ponto de fixação português e é o grande ponto de penetração portuguesa em África ao longo desta costa da Guiné. Era uma posição militar? Era fundamentalmente militar e comercial. E tanto militar e comercial era que se passaram por lá os grandes nomes militares que nós tivemos até o século, até termos perdido. Por vontade del Rei, aqui estou eu, único senhor depois de Deus, a bordo desta nau de pedra. E faltam-me o ânimo e as forças para a defender. Os holandeses cercam o forte, bombardeiam-no e matam-me os homens. Se não ocorrer um milagre, este é o último dia do Castelo da Mina. Lisboa, 12 de dezembro de 1481. A armada que Dom João II mandou preparar está pronta para largar do Tejo. A Diogo de Zambuja, que a comanda, o rei ordena, contra a opinião dos seus conselheiros, que edifique um castelo no lugar da mina, na costa que viria a chamar-se do Ouro. Dom João II considera esta base fortificada uma das traves mestras da sua política africana. Através da mina, conta ele obter o ouro indispensável para que o império não seja construído a crédito. As naus zarpam de Lisboa em segredo, transportando a pedra lavrada e outros materiais, todos já numerados, necessários para levantar a fortaleza.
Após uma rápida viagem de 5 semanas, a Armada chega ao Golfo da Guiné a 19 de janeiro de 1482. Embora desconfiado, o regle de seu nome, Caramansa, acaba por se vergar às pretensões de Diogo de Azambuja e, em apenas 9 semanas, perante o olhar atónito dos africanos, ergue-se uma fortaleza com formas e dimensões até então nunca vistas. E logo 2 outras muralhas, mais pequenas, a rodeiam, constituindo a dupla fortificação exterior, característica da arquitetura militar portuguesa da época. As obras de melhoramento à volta do castelo continuam durante pelo menos mais 13 anos, pois que em 1495 ainda se pagava a jorna a 4 pedreiros. A localização do Castelo de São Jorge da Mina ajuda a compreender os seus objetivos. Edificado a meio da profunda reentrância do Golfo da Guiné, o castelo é uma base naval para onde poderá fluir naturalmente o ouro do interior e de onde é fácil vigiar e defender o monopólio do comércio contra possíveis ataques vindos de terra ou do mar. Mas o ouro da Guiné, sem o qual teria sido quase impossível chegar à Índia, não aparece na mina por artes de magia. É preciso ir procurá-lo ou, pelo menos, desviá-lo do caminho que toma até às grandes cidades de Tombouctou e de Gao, situadas na volta do rio Níger, que mergulha profundamente no deserto do Saara, a meio caminho entre a terra dos Mouros e a África Negra. À força de expedições que partem da costa ocidental, seguindo as rotas dos rios Gâmbia e do Senegal, ou do sul, do Castelo da Mina, Dom João II consegue aproveitar ao máximo a exploração das regiões auríferas próximas de São Jorge, mas também e sobretudo desviar para aí os rios de ouro que antes corriam para os portos muçulmanos do norte de África. A mina era uma posição forte, importantíssima para nós, mas importantíssima. Para a mina se escoava todo, podemos dizer, o ouro que Portugal, na realidade, teve até à vinda de ouro de outras partes do Oriente e do Brasil. Mas era, na realidade, o ponto mais forte de fixação portuguesa em África. Para além da busca do ouro e da cobertura militar do Golfo, o Castelo da Mina torna-se também num centro de passagem e de tráfico de escravos. Os primeiros cativos a aparecer na mina são trazidos pelos mercadores mandingas, que os utilizam como animais de carga. Depressa os portugueses se apercebem que encontraram uma nova moeda de troca para o ouro. Às caravanas do Império Mandinga, que preferem o mercado da mina aos de Gao e de Tombouctou, são agora oferecidos os escravos comprados nas feitorias do Benin. No castelo preparam-se novos pátios, para os quais dão várias salas destinadas aos escravos. De um lado ficam os homens, os resignados em salas relativamente banhadas pelo sol e hoje invadidas pelos morcegos. Os recalcitrantes em celas situadas na zona sombria e com janelas gradeadas. Aos que se revoltam ou praticam ações consideradas graves, estão reservadas as chamadas celas da morte, de onde só saem geralmente para ser chicoteados e depois executados. Mais tarde, com os holandeses, aumenta o tráfico negreiro, que entretanto Dom João III fora o primeiro rei a proibir por razões religiosas. Para alargar a capacidade de armazenamento do castelo, os holandeses transformam a capela portuguesa em mais uma sala para os cativos. As mulheres viviam separadas dos homens, num pátio com salas próprias. Numa delas há uma escada que sobe até um alçapão que se abre para os apartamentos do governador. O Papa Xisto IV concedera indulgência plenária de todos os pecados àqueles que morrerem no Castelo da Mina e, de facto, nenhum governador estava ao abrigo da morte, nem do pecado. A separação mantinha-se durante todo o cativeiro. As escravas saíam por um corredor próprio, embarcavam depois dos homens e faziam a viagem isoladas até às Américas.
A escravatura só acabaria definitivamente no tempo dos ingleses. Em 1807, Londres decreta a abolição. Descontente com a Guerra da Secessão e a independência americana, a Inglaterra retalia, procurando cortar a principal fonte de abastecimento de mão de obra dos Estados Unidos. Na mesma altura, os ingleses iniciam o processo que conduziria à Revolução Industrial. Mais do que da mão de obra não especializada dos escravos, a Inglaterra precisa, nesse momento, de matérias-primas para as suas indústrias e exatamente daquelas que, por iniciativa sua, se estão a produzir em África. À luz destas razões, compreende-se melhor a louvável iniciativa inglesa, tantas vezes apontada apenas como um milagre do seu humanismo. Na mina, o Castelo de São Jorge, construído há 4 anos, caminha para o seu apogeu. Situado num promontório com 3 fachadas voltadas para o mar, o castelo desenvolve-se, alarga-se, torna-se imponente. No interior das muralhas, constroem-se mais casas e mais armazéns, e o conjunto aparenta a solidez de tudo o que é feito para desafiar os séculos. O castelo é agora um labirinto de túneis, de escadas, de corredores e de varandas que ligam entre si salões e pátios, e andares e torreões. São Jorge da Mina tornou-se na mais imponente fortaleza jamais levantada pelos europeus em toda a costa ocidental de África. Por toda a parte se avistam ameias que se recortam contra o céu, a terra e o mar, sempre presentes a recordar a vocação militar do castelo. Ao entardecer, a imaginação deixa-se facilmente transportar pela beleza do lugar. Os governadores deviam passear por aqui, ao longo dos intermináveis caminhos de ronda. Ainda hoje, quando o pôr-do-sol doira a vegetação das colinas, o mar, o rio e a lagoa, pode-se acreditar que um deles saltou do passado e recomeçou a volta que o levaria até à varanda dos seus aposentos. Aqui tudo tinha e podia. Tudo, menos a companhia da sua mulher, que nenhum governador, português ou holandês, jamais pôde trazer para São Jorge. À volta do castelo, a animação cresce à medida que cresce a importância da sua atividade comercial. As populações que habitam perto, em toda a Costa do Ouro, vêm a negociar à mina. Famílias inteiras instalam-se nos arredores de São Jorge, junto à foz do rio, e aí constroem cubatas e se fixam. Mas vêm também outras gentes de terras longínquas, caravanas do Alto Níger e do Mali, mercadores das regiões auríferas e todos quantos têm algo para trocar ou para negociar com os portugueses. São Jorge prospera e anima-se como grande porto comercial. Enche-se da vida, da agitação e do colorido próprios dos centros e dos mercados africanos. A consagração de tão grande sucesso não tarda a chegar. A 15 de março de 1486, apenas 4 anos depois da sua fundação, Dom João II dá foros de cidade ao Castelo de São Jorge da Mina. Cidade, mas clandestina, pelo menos aos olhos da Europa.
no seguimento do princípio que o leva a proteger todas as descobertas científicas e náuticas e todos os descobrimentos realizados pelos portugueses, o rei proíbe que seja divulgada a localização da mina e o caminho para lá chegar. Esta atitude é própria da política de secretismo que caracteriza a atuação de Dom João II. Ainda príncipe, obtinha de seu pai, Dom Afonso V, uma carta reveladora da vontade férrea com que viria a defender os interesses de Portugal na costa de África. Os capitães enviados pelo príncipe à dita Guiné, que achem quaisquer caravelas ou navios de qualquer gente de Espanha ou de outra qualquer, os tomem, e que sem mais outra ordem nem figura de juízo, possam logo todos ser, e sejam, deitados ao mar, para que morram logo naturalmente, por haverem querido fazer uma coisa tão defesa e vedada. Mais tarde, já rei, Dom João II confirma a sua determinação com severidade exemplar. Um piloto e 2 marinheiros fugiram para Castela, com intenção de desservirem El Rei, que dentro de Castela os houve à mão. Os enviados do rei que os traziam, aos 2 marinheiros cortaram as cabeças, que trouxeram, e ao piloto trouxeram andando de noite com anzolos na boca, para não falar, e vieram com ele a Évora, onde foi logo esquartejado, para que assim nenhum ousasse ir onde não devia, porque sabiam não poder escapar a El Rei. A prosperidade da mina sofre várias flutuações depois da morte de Dom João II. Dom Manuel interessa-se mais pelo ouro de Sofal e pelas especiarias asiáticas. Mas o golpe mortal é-lhe desferido, como aliás a todo o Império, quando a coroa portuguesa é usurpada pelos reis de Espanha. Em revolta contra a ocupação espanhola, os holandeses atacam as possessões portuguesas que, para o efeito, lhes convém considerar espanholas. Como é que os holandeses ocuparam a mina? Ocupante vindo do Brasil. Porque os holandeses compreenderam perfeitamente bem a estratégia portuguesa. A estratégia portuguesa era a estratégia do domínio do Atlântico Sul. Nós tínhamos polos importantes de defesa ao longo da costa africana, tínhamos polos importantes de defesa ao longo da costa brasileira. As duas costas, porque na realidade é preciso ver que o vento e as marés fazem com que as naus tenham que atravessar, na realidade, e quase que chegar à costa brasileira. A ocupação da costa brasileira e da costa africana dava o domínio perfeito de todo o Atlântico Sul. E os holandeses vieram de Pernambuco para conquistar a costa africana. Conquistaram São Tomé, conquistaram a mina e conquistaram Angola. Agora, o que é curioso é que precisamente a libertação das outras posições portuguesas também veio do Brasil, o que mostra quanto as duas costas estão em contacto direto, e esse contacto direto deu o que nós chamamos a escravidão de grande parte da África a favor do Brasil. Logo em 1596, os holandeses tentam tomar São Jorge pela primeira vez. A segunda tentativa, em 1625, falha novamente. Dos 1.200 soldados holandeses transportados numa frota de 17 navios e auxiliados por algumas centenas de negros, são mortos 441 homens. Mas hoje, 20 de agosto de 1637, o Conde de Nassau tem uma formidável armada em frente da mina. Aos 8 navios, com outros 1.200 homens que enviou de Pernambuco, juntam-se todos os reforços da guarnição holandesa de Mori. Em frente, os defensores portugueses de São Jorge da Mina são 30 homens, metade dos quais doentes. Aquilo de que mais sofremos é da falta de água. A estação é seca, e desde que os holandeses nos cercam, gastamos as reservas das últimas chuvas. Os depósitos estão vazios, e os homens sabem que vamos morrer de sede. No poço, a água que resta está funda e é salgada. Ao largo, a armada holandesa destrói facilmente o único barinel português encarregado de proteger a frente do mar e aproxima-se da costa. A cidade está agora ao alcance dos seus canhões. As salvas da artilharia caem sobre a mina como vagas e submergem-na. Mas o castelo resiste teimosamente e obriga os holandeses a uma outra manobra. Desembarcam numa praia afastada, avançam pelo interior das terras até à colina ao lado da cidade, onde os portugueses tinham erigido uma capela a São Tiago, fortificam-na e daí começam a alvejar a mina.
A posição holandesa é bem mais pequena do que o castelo português, mas tem sobre ele a vantagem da situação geográfica. São Jorge tinha sido levantada à beira-mar, a capela que os holandeses fortificam domina por completo a cidade. Daqui bombardeiam confortavelmente as posições portuguesas, onde a artilharia, apontada para o mar, tem agora que se dividir e suportar duas frentes, entregues a não mais do que uma dúzia de homens cada. Os holandeses rejubilam. Do alto de Santiago, o seu comandante olha com satisfação para o castelo de São Jorge, há tanto tempo cobiçado. Sabe que a fortaleza vai cair, paralisada e reduzida à impotência pelo fogo cruzado das suas baterias. A vitória não é mais do que uma questão de tempo. E esse tempo de vitória, que é o tempo da derrota portuguesa, chega rapidamente. A mina que, com o seu segredo e as suas riquezas, pertencerá a Portugal durante 155 anos, muda agora de mão. São Jorge entrega-se. O comandante holandês de Santiago desce a colina que de facto domina agora o velho castelo. Da sua varanda, o governador português veio chegar à ponte levadiça, onde se lhe juntam o almirante da esquadra e os outros soldados que desembarcaram na praia. Atravessam o fosso, seguidos pelas tropas, e entram no castelo, ao mesmo tempo que o governador português entra no seu apartamento. Um olhar abarca as sombras onde a noite fora tantas vezes cúmplice das suas grandezas e das suas misérias, das suas certezas e das suas dúvidas. Ao cimo da escada, não se sabe porquê, hesita. No grande salão, o olhar demora-se-lhe no decor solene daquele que fora o seu e o poder de Portugal. Depois sai e desce a dupla escadaria de pedra, perdida na imponência da fachada, até ao pátio, cheio de luz e de soldados holandeses vitoriosos. A meio do pátio levanta a cabeça num gesto lento e olha uma última vez para a varanda. Ao fundo, apontam-lhe a porta arrombada, a mesma porta que mais nenhum governador português voltará a cruzar. Atravessa o primeiro arco, antes da ponte levadiça que assenta nas duplas fortificações, afinal inúteis. À direita, meio escondido pelas palmeiras, Santiago parece-lhe simultaneamente muito longe e muito perto. Depois desinteressa-se. Ignora o último arco e a última ponte e mete-se a caminho da praia e do mar, cumprindo o cerimonial lento da derrota.
Mais do que conservá-la, ele encarrega-se de a fazer reviver. Voulez-vous nous parler de la maison des esclaves? Oui, cette maison des esclaves remonte à 1776 et donc du XVIIIe siècle et construite par les Hollandais. La dernière esclaverie en date à Gorée, parce que les premières remontent à 1536, 16e siècle donc, construites par les Portugais. Premiers Européens à fouler le sol de Gorée en 1444, en la personne de Denis Diaz. Et l'époque portugaise ne prit fin à Gorée qu'en 1580, date à laquelle le Portugal fut réuni à l'Espagne. Et l'effectif dans cette même maison des esclaves variait entre 350 à 400 esclaves, hommes, femmes et enfants. L'attente y était assez longue parce que de 3 mois à 3 mois et demi, ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour le transport. Et bien des fois dans cette maison, toute la famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Pour partir, cela dépendait aussi des acquéreurs, car le père sur la Louisiane aux États-Unis, la maman au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti, la Guyane, la Martinique, la séparation étant totale. Et ces esclaves partaient d'ici sous des numéros matricules et non sous des noms africains. Et dans les plantations américaines, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Vous avez actuellement aux États-Unis tous ces noirs américains sous des noms anglais, Brésil portugais, Cuba espagnol, Haïti anti-française, nom ou prénom français. Alors c'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. A escravatura é uma constante na história de África. É impossível abordar uma sem falar da outra, espécie de fatalidade que começou muito antes da chegada dos europeus e que, por incrível que pareça, só há 4 anos foi oficialmente abolida na Mauritânia. Mas Diniz Dias chegou numa época em que a captura e o tráfico de escravos ainda não eram um objetivo dos portugueses. Nessa altura, os homens brancos não corriam atrás dos negros. Normalmente estavam sentados quando falavam com eles, o que levou os africanos a acreditar que os portugueses não sabiam andar. Por isso os representam sentados, dentro de caravelas e com a cruz na mão. O objetivo dos portugueses, nesse momento, era descobrir nitidamente a costa africana e, por outro lado, descobrir cientificamente a teoria dos ventos, o problema dos ventos, o problema das marés. Quando chegaram à Ilha de Goreia, verificaram que a Ilha de Goreia, estrategicamente, era um ponto extremamente importante para todos os barcos que cruzavam ao longo da costa. E porquê? E porquê? Porque, na realidade, tinha condições não só geográficas, mas climatéricas, mas também condições de água, de grande quantidade de água. Aquilo de que mais sofremos é da falta de água. A estação é seca e desde que os holandeses nos cercam, gastamos as reservas das últimas chuvas. Os depósitos estão vazios e os homens sabem que vamos morrer de sede. No poço, a água que resta está funda e é salgada. Ao largo, a armada holandesa destrói facilmente o único barinel português encarregado de proteger a frente do mar e aproxima-se da costa. A cidade está agora ao alcance dos seus canhões. As salvas da artilharia caem sobre a mina como vagas e submergem-na. Mas o castelo resiste teimosamente e obriga os holandeses a uma outra manobra. Desembarcam numa praia afastada, avançam pelo interior das terras até à colina ao lado da cidade, onde os portugueses tinham erigido uma capela a São Tiago, fortificam-na e daí começam a alvejar a mina. A posição holandesa é bem mais pequena do que o castelo português, mas tem sobre ele a vantagem da situação geográfica. São Jorge tinha sido levantada à beira-mar, a capela que os holandeses fortificam domina por completo a cidade. Daqui bombardeiam confortavelmente as posições portuguesas, onde a artilharia, apontada para o mar, tem agora que se dividir e suportar 2 frentes, entregues a não mais do que 1 de homens cada. Os holandeses rejubilam. Do alto de São Tiago, o seu comandante olha com satisfação para o castelo de São Jorge, há tanto tempo cobiçado.
Sabe que a fortaleza vai cair, paralisada e reduzida à impotência pelo fogo cruzado das suas baterias. A vitória não é mais do que uma questão de tempo. E esse tempo de vitória, que é o tempo da derrota portuguesa, chega rapidamente. A mina que, com o seu segredo e as suas riquezas, pertencerá a Portugal durante 155 anos, muda agora de mão. São Jorge entrega-se. O comandante holandês de Santiago desce a colina que de facto domina agora o velho castelo. Da sua varanda, o governador português veio chegar à ponte levadiça, onde se lhe juntam o almirante da esquadra e os outros soldados que desembarcaram na praia. Atravessam o fosso, seguidos pelas tropas, e entram no castelo, ao mesmo tempo que o governador português entra no seu apartamento. Um olhar abarca as sombras onde a noite fora tantas vezes cúmplice das suas grandezas e das suas misérias e aproxima-se da costa. A cidade está agora ao alcance dos seus canhões. As salvas da artilharia caem sobre a mina como vagas e submergem-na. Mas o castelo resiste teimosamente e obriga os holandeses a uma outra manobra. Desembarcam numa praia afastada, avançam pelo interior das terras até à colina ao lado da cidade, onde os portugueses tinham erigido uma capela a São Tiago, fortificam-na e daí começam a alvejar a mina. A posição holandesa é bem mais pequena do que o castelo português, mas tem sobre ele a vantagem da situação geográfica. São Jorge tinha sido levantada à beira-mar, a capela que os holandeses fortificam domina por completo a cidade. Daqui bombardeiam confortavelmente as posições portuguesas, onde a artilharia, apontada para o mar, tem agora que se dividir e suportar duas frentes, entregues a não mais do que uma dúzia de homens cada. Os holandeses rejubilam. Do alto de Santiago, o seu comandante olha com satisfação para o castelo de São Jorge, há tanto tempo cobiçado. Sabe que a fortaleza vai cair, paralisada e reduzida à impotência pelo fogo cruzado das suas baterias. A vitória não é mais do que uma questão de tempo. E esse tempo de vitória, que é o tempo da derrota portuguesa, chega rapidamente. A mina que, com o seu segredo e as suas riquezas, pertencerá a Portugal durante 155 anos, muda agora de mão. São Jorge entrega-se. O comandante holandês de Santiago desce a colina que de facto domina agora o velho castelo. Da sua varanda, o governador português veio chegar à ponte levadiça, onde se lhe juntam o almirante da esquadra e os outros soldados que desembarcaram na praia. Atravessam o fosso, seguidos pelas tropas, e entram no castelo, ao mesmo tempo que o governador português entra no seu apartamento. Um olhar abarca as sombras onde a noite fora tantas vezes cúmplice das suas grandezas e das suas misérias, das suas certezas e das suas dúvidas. Ao cimo da escada, não se sabe porquê, hesita. No grande salão, o olhar demora-se-lhe no decor solene daquele que fora o seu e o poder de Portugal. Depois sai e dessa dupla escadaria de pedra, perdida na imponência da fachada, até ao pátio, cheio de luz e de soldados holandeses vitoriosos. A meio do pátio levanta a cabeça num gesto lento e olha uma última vez para a varanda. Dépendait aussi des acquéreurs, car le père sur la Louisiane aux États-Unis, la maman au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti, la Guyane, la Martinique, la séparation étant totale. Et ces esclaves partaient d'ici sous des numéros matricules et non sous des noms africains. Et dans les plantations américaines, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Vous avez actuellement aux États-Unis tous ces noirs américains sous des noms anglais, Brésil portugais, Cuba espagnol, Haïti anti-française, nom ou prénom français. Alors c'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. A escravatura é uma constante na história de África. É impossível abordar uma sem falar da outra, espécie de fatalidade que começou muito antes da chegada dos europeus e que, por incrível que pareça, só há 4 anos foi oficialmente abolida na Mauritânia. Mas Diniz Dias chegou numa época em que a captura e o tráfico de escravos ainda não eram um objetivo dos portugueses. Nessa altura,
Os homens brancos não corriam atrás dos negros. Normalmente estavam sentados quando falavam com eles, o que levou os africanos a acreditar que os portugueses não sabiam andar. Por isso os representam sentados, dentro de caravelas e com a cruz na mão. O objetivo dos portugueses, nesse momento, era descobrir nitidamente a costa africana e, por outro lado, descobrir cientificamente a teoria dos ventos, o problema dos ventos e o problema das marés. Quando chegaram à Ilha de Goreia, verificaram que a Ilha de Goreia, estrategicamente, era um ponto extremamente importante para todos os barcos que cruzavam ao longo da costa. E porquê? E porquê? Porque, na realidade, tinha condições não só geográficas, mas climatéricas, mas também condições de água, de grande quantidade de água. Era um sítio agradável. Era um sítio lindo, segundo de facto dizem os descobridores, e há bocadinho te referiu ao nome de um deles, faz referências, quando chega a Portugal, faz referências extraordinariamente importantes em relação à Ilha de Goreia. E é de facto uma ilha lindíssima, segundo dizem. O povo Wolof que vivia no continente não tinha vontade de se instalar neste rochedo sem terra fértil. Para os portugueses, a disposição da ilha tornava um abrigo ideal para as caravelas da época. Os marinheiros do século XV, sacudidos pelos ventos do Atlântico e pelos medos do desconhecido, deviam considerá-la um paraíso. Hoje, e apesar de marcada pela tragédia da escravatura, Goreia não é uma ilha sinistra. O vento marítimo atenua-lhe os rigores do calor africano e varre-a de todos os génios maus do passado. E deste vazio nasce a sensação de um grande sossego que facilita a conciliação de coisas que poderiam parecer inconciliáveis. Os admiradores de Goreia dizem que se trata de magia. O sol apaga as sombras de ontem, em 1944, a ilha era desabitada. Pela primeira vez, nesse ano, foi pisada por um europeu. Dessa época longínqua só guarda as suas magras dimensões, 900 metros de comprimento por 300 de largura. Tudo o mais mudou. Em frente fica Dakar, onde as cores dos arranha-céus substituíram a mata de outrora. Da chegada de Diniz Dias, apenas resta hoje esta cópia do padrão original no Museu da Ilha, ou melhor, na casa que tem esse nome, porque na realidade é toda a ilha que é um museu, hoje classificada pelo Unesco como Património Cultural da Humanidade. E a ilha, juntamente com o Forte de São Jorge da Mina, construído pelos portugueses mais a sul, são os únicos lugares que a Unesco considera assim em toda a costa ocidental de África. A ilha. Na língua Wolof, o seu nome era Ber, o rochedo, mas o chefe Wolof da região chamava-se Bezeguiche, e Bezeguiche era o nome da ilha quando os portugueses a batizaram das Palmas. Afinal, ficou Goreia. Pragmáticos, os holandeses que a ocuparam em 1588 consideraram-na um bom porto, uma boa ancoragem, Godarreda em holandês. A deformação de Godarreda deu Gorée em francês e em português, Goreia. Numa perspectiva africana e até universal, a celebridade de Goreia vem da função que exerceu durante 3 séculos, a de entreposto de escravos e de ponto de partida deles para as Américas. O Sr. Ndiaye é o conservador da casa onde se juntavam os escravos. Mais do que conservá-la, ele encarrega-se de a fazer reviver. Voulez-vous nous parler de la maison des esclaves? Oui, cette maison des esclaves remonte à 1776. Et donc du XVIIIe siècle est construite par les Hollandais. La dernière esclaverie en date à Gorée, parce que les premières remontent à 1536, 16e siècle donc, construites par les Portugais. Premiers Européens à fouler le sol de Gorée en 1444, en la personne de Denis Diaz. Et les portugaises ne prirent fait à Gorée qu'en 1580, date à laquelle le Portugal fut réuni à l'Espagne. Et l'effectif dans cette même maison des esclaves variait entre 350 à 400 esclaves, hommes, femmes et enfants. L'attente y était assez longue parce que de 3 mois et demi, ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour le transport. Et bien des fois dans cette maison, toute la famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules,
Pour partir, cela dépendait aussi des accords. O ouro que Portugal, na realidade, teve até à vinda de ouro de outras partes do Oriente e do Brasil. Mas era, na realidade, o ponto mais forte de fixação portuguesa em África. Para além da busca do ouro e da cobertura militar do Golfo, o Castelo da Mina torna-se também num centro de passagem e de tráfico de escravos. Os primeiros cativos a aparecer na mina são trazidos pelos mercadores mandingas, que os utilizam como animais de carga. Depressa os portugueses se apercebem que encontraram uma nova moeda de troca para o ouro. Às caravanas do Império Mandinga, que preferem o mercado da mina aos de Gao e de Tombuctu, são agora oferecidos os escravos comprados nas feitorias do Benin. No castelo preparam-se novos pátios, para os quais dão várias salas destinadas aos escravos. De um lado ficam os homens, os resignados em salas relativamente banhadas pelo sol e hoje invadidas pelos morcegos. Os recalcitrantes em celas situadas na zona sombria e com janelas gradeadas. Aos que se revoltam ou praticam ações consideradas graves, estão reservadas as chamadas celas da morte, de onde só saem geralmente para ser chicoteados e depois executados. Mais tarde, com os holandeses, aumenta o tráfico negreiro, que entretanto Dom João III fora o primeiro rei a proibir por razões religiosas. Para alargar a capacidade de armazenamento do castelo, os holandeses transformam a capela portuguesa em mais uma sala para os cativos. As mulheres viviam separadas dos homens, num pátio com salas próprias. Numa delas há uma escada que sobe até um alçapão que se abre para os apartamentos do governador. O Papa Xisto IV concedera indulgência plenária de todos os pecados àqueles que morrerem no Castelo da Mina e, de facto, nenhum governador estava ao abrigo da morte, nem do pecado. A separação mantinha-se durante todo o cativeiro. As escravas saíam por um corredor próprio, embarcavam depois dos homens e faziam a viagem isoladas até às Américas. A escravatura só acabaria definitivamente no tempo dos ingleses. Em 1807, Londres decreta a abolição. Descontente com a Guerra da Secessão e a independência americana, a Inglaterra retalia, procurando cortar a principal fonte de abastecimento geográfica. São Jorge tinha sido levantada à beira-mar, a capela que os holandeses fortificam domina por completo a cidade. Daqui bombardeiam confortavelmente as posições portuguesas, onde a artilharia, apontada para o mar, tem agora que se dividir e suportar duas frentes, entregues a não mais do que uma dúzia de homens cada. Os holandeses rejubilam. Do alto de Santiago, o seu comandante olha com satisfação para o castelo de São Jorge, há tanto tempo cobiçado. Sabe que a fortaleza vai cair, paralisada e reduzida à impotência pelo fogo cruzado das suas baterias. A vitória não é mais do que uma questão de tempo. E esse tempo de vitória, que é o tempo da derrota portuguesa, chega rapidamente. A mina que, com o seu segredo e as suas riquezas, pertencerá a Portugal durante 155 anos, muda agora de mão. São Jorge entrega-se. O comandante holandês de Santiago desce a colina que de facto domina agora o velho castelo. Da sua varanda, o governador português veio chegar à ponte levadiça, onde se lhe juntam o almirante da esquadra e os outros soldados que desembarcaram na praia. Atravessam o fosso, seguidos pelas tropas, e entram no castelo, ao mesmo tempo que o governador português entra no seu apartamento. Um olhar abarca as sombras onde a noite fora tantas vezes cúmplice das suas grandezas e das suas misérias, das suas certezas e das suas dúvidas. Ao cimo da escada, não se sabe porquê, hesita. No grande salão, o olhar demora-se-lhe no decor solene daquele que fora o seu,
que o poder de Portugal. Depois sai, e dessa dupla escadaria de pedra, perdida na imponência da fachada, até ao pátio, cheio de luz e de soldados holandeses vitoriosos. A meio do pátio levanta a cabeça num gesto lento e olha uma última vez para a varanda. Ao fundo, apontam-lhe a porta arrombada, a mesma porta que mais nenhum governador português voltará a cruzar. Atravessa o primeiro arco, antes da ponte levadiça que assenta nas duplas fortificações, afinal inúteis. À direita, meio escondido pelas palmeiras, São Tiago parece-lhe simultaneamente muito longe e muito perto. Depois desinteressa-se. Ignora o último arco e a última ponte e mete-se a caminho da praia e do mar, cumprindo o cerimonial lento da derrota. Mina não, é o grande ponto de fixação português e é o grande ponto de penetração portuguesa em África ao longo desta costa da Guiné. Era uma posição militar? Era fundamentalmente militar e comercial. E tanto militar e comercial era que se passaram por lá os grandes nomes militares que nós tivemos até o século, até termos perdido. Por vontade del Rei, aqui estou eu, único senhor depois de Deus, a bordo desta nau de pedra. E faltam-me o ânimo e as forças para a defender. Os holandeses cercam o forte, bombardeiam-no e matam-me os homens. Se não ocorrer um milagre, este é o último dia do Castelo da Mina. Lisboa, 12 de dezembro de 1481. A armada que Dom João II mandou preparar está pronta para largar do Tejo. A Diogo de Azambuja, que a comanda, o rei ordena, contra a opinião dos seus conselheiros, que edifique um castelo no lugar da mina, na costa que viria a chamar-se do Ouro. Dom João II considera esta base fortificada uma das traves mestras da sua política africana. Através da mina, conta ele obter o ouro indispensável para que o império não seja construído a crédito. As naus zarpam de Lisboa em segredo, transportando a pedra lavrada e outros materiais, todos já numerados, necessários para levantar a fortaleza. Após uma rápida viagem de 5 semanas, a armada chega ao Golfo da Guiné a 19 de janeiro de 1482. Embora desconfiado, o regle de seu nome, Caramansa, acaba por se vergar às pretensões de Diogo de Azambuja e, em apenas 9 semanas, perante o olhar atónito dos africanos, ergue-se uma fortaleza com formas e dimensões até então nunca vistas. E logo 2 outras muralhas, mais pequenas, a rodeiam, constituindo a dupla fortificação exterior, característica da arquitetura militar portuguesa da época. As obras de melhoramento à volta do castelo continuam durante pelo menos mais 13 anos, pois que em 1495 ainda se pagava a jorna a 4 pedreiros. A localização... Cette maison, toute la famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Pour partir, cela dépendait aussi des acquéreurs, car le père sur la Louisiane aux États-Unis, la maman au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti, la Guyane, la Martinique, la séparation étant totale. Et ces esclaves partaient d'ici sous des numéros matricules et non sous des noms africains. Et dans les plantations américaines, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Vous avez actuellement aux États-Unis tous ces noirs américains sous des noms anglais, Brésil portugais, Cuba espagnol, Haïti anti-française, nom ou prénom français. Alors c'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. A escravatura é uma constante na história de África. É impossível abordar uma sem falar da outra
espécie de fatalidade que começou muito antes da chegada dos europeus e que, por incrível que pareça, só há 4 anos foi oficialmente abolida na Mauritânia. Mas Diniz Dias chegou numa época em que a captura e o tráfico de escravos ainda não eram um objetivo dos portugueses. Nessa altura, os homens brancos não corriam atrás dos negros. Normalmente estavam sentados quando falavam com eles, o que levou os africanos a acreditar que os portugueses não sabiam andar. Por isso os representam sentados, dentro de caravelas e com a cruz na mão. O objetivo dos portugueses, nesse momento, era descobrir nitidamente a costa africana e, por outro lado, descobrir cientificamente a teoria dos ventos, o problema dos ventos e o problema das marés. Quando chegaram à Ilha de Goreia, verificaram que a Ilha de Goreia, estrategicamente, era um ponto extremamente importante para todos os barcos que cruzavam ao longo da costa. E porquê? E porquê? Porque, na realidade, tinha condições não só geográficas, mas climatéricas, mas também condições de água, de grande quantidade de água. Era um sítio agradável. Era um sítio lindo, segundo de facto dizem os descobridores, e há bocadinho te referiu ao nome de um deles, faz referências, quando chega a Portugal, faz referências extraordinariamente importantes em relação à Ilha de Goreia. E é de facto uma ilha lindíssima, segundo dizem. O povo Wolof que vivia no continente não tinha vontade de se instalar neste rochedo sem terra fértil. Para os portugueses, a disposição da ilha tornava um abrigo ideal para as caravelas da época. Os marinheiros do século XV, sacudidos pelos ventos do Atlântico e pelos medos do desconhecido, deviam considerá-la um paraíso. Hoje, e apesar de marcada pela tragédia da escravatura, Goreia não é uma ilha sinistra. O vento marítimo atenua-lhe os rigores do calor africano e varre-a de todos os génios maus do passado. E deste vazio nasce a sensação de um grande sossego que facilita a conciliação de coisas que poderiam parecer inconciliáveis. Transportar pela beleza do lugar. Os governadores deviam passear por aqui, ao longo dos intermináveis caminhos de ronda. Ainda hoje, quando o pôr-do-sol doira a vegetação das colinas, o mar, o rio e a lagoa, pode-se acreditar que um deles saltou do passado e recomeçou a volta que o levaria até à varanda dos seus aposentos. Aqui tudo tinha e podia. Tudo, menos a companhia da sua mulher, que nenhum governador, português ou holandês, jamais pôde trazer para São Jorge. À volta do castelo, a animação cresce à medida que cresce a importância da sua atividade comercial. As populações que habitam perto, em toda a Costa do Ouro, vêm negociar à mina. Famílias inteiras instalam-se nos arredores de São Jorge, junto à foz do rio, e aí constroem cubatas e se fixam. Mas vêm também outras gentes de terras longínquas, caravanas do Alto Níger e do Mali, mercadores das regiões auríferas e todos quantos têm algo para trocar ou para negociar com os portugueses. São Jorge prospera e anima-se como grande porto comercial. Enche-se da vida, da agitação e do colorido próprios dos centros e dos mercados africanos. A consagração de tão grande sucesso não tarda a chegar. A 15 de março de 1486, apenas 4 anos depois da sua fundação, Dom João II dá foros de cidade ao Castelo de São Jorge da Mina. Cidade, mas clandestina, pelo menos aos olhos da Europa. No seguimento do princípio que o leva a proteger todas as descobertas científicas e náuticas e todos os descobrimentos realizados pelos portugueses, o rei proíbe que seja divulgada a localização da mina e o caminho para lá chegar.
Esta atitude é própria da política de secretismo que caracteriza a atuação de Dom João II. Ainda príncipe, obtinha de seu pai, Dom Afonso V,